tudo bom? Então, vamos para mais uma aula, ó, português, tá? Lembram que na aula passada eu falei sobre encontros vocálicos, não foi isso? E também passei 2 exercícios para vocês. Um seria leitura com a interpretação do texto e o outro também sobre encontro vocálico. Nós vamos iniciar essa aula com as correções dessas atividades, tá? A primeira correção vai ser da interpretação do texto, né? Que vai estar lá na página, ó. O texto está na página 55 e na página 56, que tem o título Hora de Acordar? Ah, não! Vocês leram esse texto, certo? E responderam as questões. Já a atividade de interpretação, ó, página 56, 57 e 58. Vamos respondê-las? Olha só. O ícone é para entender o texto. Questão 1. O texto Hora de Acordar? Ah, não? Vamos lá. Ele é um conto, um texto de divulgação científica ou um texto de instruções? E aí? Aí, olha, a gente pensa assim, professora, eu não sei o que é um conto, não sei o que é um texto de instrução. Se você for eliminando, significa que você não sabe, é porque nós ainda não vimos. Qual foi o gênero que nós vimos? A questão de texto científico. Então, ó, o texto aí é um texto de divulgação científica, não é? Com base em dados, em pesquisas também, eles produziram esse texto. Então, aí o texto, Hora de Acordar, ah, não, é um texto de divulgação científica, ok? Vamos lá para a questão 2. Olha só. Ele pergunta assim: o que se pode entender por pi, 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 trim? E aí? O que é que a gente entende com essa palavra? O que é que a gente pode entender quando vocês leram o texto, né? Ele inicia o texto justamente com essa palavra. E depois ele faz a pergunta assim, ó: como toca o seu despertador? Então, ó, se a gente vai responder essa questão 2, ela tem que ficar assim, ó: são palavras que imitam os sons de algo. Nesse caso, o despertador. Entendeu? Então, você coloca assim: são palavras que imitam o som de algo. Nesse caso, o despertador, né? Então, ó, quando a gente lê essa palavra, a gente vai lembrar do som do despertador, ok? Vamos para a questão 3. Lembrando, ó, eu estou na página 57 já, tá? Diz o seguinte: analise o seguinte trecho do texto. Como toca o seu despertador? Não importa muito. Aposto que vários leitores já desejaram que a hora de acordar não chegasse tão cedo. Marque a alternativa correta. Então, ele vai te dar 3 alternativas aí, tá? A primeira: o autor do texto fala diretamente com o leitor, o que aproxima os dois. Então, desse pedacinho aí que eu li, está fazendo com que o autor fale diretamente com aquela pessoa que está lendo e assim haja uma aproximação. Segunda alternativa: o autor do texto conhece os leitores do seu texto, por isso fala diretamente com eles. E aí? Esse autor, ele conhece todo mundo que vai ler esse texto? E a terceira alternativa: as palavras e as expressões de uso formal tornam o texto de difícil compreensão. Então, vamos lá, analisar. Em relação a esse trechinho aí que nós lemos do texto, quais essas alternativas estariam corretas? A primeira, que vai falar, olha só, que o texto ele fala diretamente ao leitor e por isso há uma aproximação. Ou a segunda, que vai dizer, olha, o escritor, o autor, ele conhece todo mundo que vai ler esse texto. Ou a terceira, que porque ele usou palavras, né? No caso aí de uso formal, o texto ele ficou de difícil compreensão. É uma pergunta para você. Quando você leu o texto, você conseguiu entender? Ah, não entendi? Bom, eu li e vi que as palavras, né, apesar de serem de uso formal, não eram de difícil compreensão. A gente conseguia entender. Então, a terceira alternativa está errada. Nesse caso aí, a gente fica com a primeira e com a segunda. Onde a primeira vai dizer que há uma aproximação com o leitor e a segunda vai dizer que o autor conhece todo mundo que vai ler esse texto. Será que o autor ele conhece todo mundo que vai ler esse texto? Não, né? Então, a correta seria a primeira alternativa,
onde vai dizer o quê? Que o autor ele fala diretamente com o leitor, então há uma aproximação, tá? Então a questão 3 vai ser a primeira alternativa. Vamos lá. O 4, ele pede o seguinte, para você transcrever do texto outro trecho em que o autor se dirige diretamente ao leitor. Então você vai lá no texto, vai procurar uma frase onde vai dar essa ideia de que o autor está falando diretamente com quem está lendo, tá? Então, olha, vou te dar um exemplo. A número 4 poderia colocar assim: então, mesmo que você não goste de ir se deitar cedo, o ideal é respeitar as necessidades de seu organismo e dormir em um horário razoável para poder dormir bastante. Entenderam? Então, essa aí é um pedacinho do texto que vai estar fazendo uma aproximação, tá? Onde o autor vai estar falando diretamente com o leitor. Como assim, professor? Ele fala diretamente? Olha, é quando você lê uma parte, uma frase do texto e parece, né, que é para você, que ele está falando realmente com você. Então, há essa ideia, né, de que ele está falando com você, há aí um diálogo, tá? A questão 5. Qual é o objetivo do estudo da Universidade de São Paulo? E aí? Qual é o objetivo do estudo da Universidade de São Paulo? Para isso, a gente precisa ter compreendido, depois de ler o texto, ter compreendido o que ele queria dizer. Então, a gente entendeu primeiro que vai falar sobre o sono, né? A questão das horas de dormir. Foi uma pesquisa realizada em 2 cidades para ver a questão de pessoas que dormem mais cedo, não é isso? E pessoas que dormem um pouco mais tarde. Também em relação àquelas pessoas que acordam mais cedo e aquelas pessoas que, quando acordam cedo, não têm tanta disposição. Então, qual é o objetivo desse texto científico? O que é que a gente pode colocar? Descobrir por que algumas pessoas se sentem mais dispostas pela manhã e outras nem tanto. Então, vocês viram que houve essa pesquisa, não é? De por que tem gente que acorda cedo, tão disposto, com tanta energia, e tem gente que já vai, né, bem devagarinho, parece que dormiu, mas acordou cansado. Então, ele vai tentar responder essa pergunta. Vou repetir, tá? Descobrir por que algumas pessoas se sentem mais dispostas pela manhã e outras nem tanto. Esse é o objetivo desse texto científico, dessa pesquisa, ok? Vamos para a última questão, a questão 6, vai dizer assim, ó. Os pesquisadores têm uma hipótese para seu estudo. Isto é, antes de realizar a investigação, eles já imaginam qual pode ser o resultado. Qual é a hipótese desse estudo? Vamos lá. Qual é a hipótese, né, desse estudo? Ele está dizendo o seguinte, olha, antes de realizar lá a pesquisa, eles já imaginavam, né, qual seria o resultado. Nesse caso aqui, qual seria a hipótese ou o que eles já imaginavam que o resultado da pesquisa seria? Vamos lá responder? Você responde assim, ó. Os pesquisadores acreditam que a diferença na preferência pelo dia ou pela noite pode ser influenciada pela vida nas cidades, onde há muita iluminação artificial, ok? Essa seria a resposta da questão 6 da página 57, tá? Questão 7, agora na página 58, tá? Então, a gente terminou página 56 e 57, vamos finalizar com a página 58. Diz o seguinte: o que os investigadores concluíram com o estudo? Então, qual é a conclusão dessa pesquisa, né? Desse texto científico? O que é que eles concluíram? Olha só, eles concluíram que as pessoas que vivem nas áreas urbanas são menos ativas de manhã do que as que vivem nas zonas rurais, ok? Essa daí deve ser a resposta da questão 7. Questão 8, vamos lá. Temos aí 2 imagens, né? Uma imagem mostra uma cidade e a outra mostra mais um campo, o rural. Diz assim a questão 8. Você sabe a diferença entre zona rural e zona urbana? Identifique adequadamente as imagens a seguir, descrevendo suas características. Então, a gente vai olhar para a imagem e vai descrever as características de cada uma, tá? A primeira imagem aí, ó, aparecem vários prédios, né? Vias aí, ó, vários carros.
É o quê? Coloca aí embaixo da imagem. Zona urbana, tá? Zona urbana. Qual a característica? Vamos lá. Cidades maiores, com prédios, trânsito intenso, grandes empresas e etc. Ok? Essas são as características da zona urbana. Zona rural, vamos lá. Eu já falei, né? A imagem aí vai caracterizar a zona rural, é o que você deve colocar abaixo dessa imagem. Qual a característica? Ó, campo, criação de gado, lavouras, cultivos de frutas, verduras e etc. Então essa deve ser a característica da zona rural, não é? Que vocês estudam quando vocês vão ver lá na disciplina de geografia, não é? Campo rural, meio rural ou zona rural, e aí a gente vê a zona urbana, né? O meio urbano, que no caso é a cidade. Finalizamos a correção dessa atividade aqui, que é a interpretação do texto. Vamos para a seguinte, ó, que é a correção da atividade da página 68 e 69. Então vamos lá para essas páginas. Olha só, é o ícone mão na massa, não é? Na página 68. O primeiro vai dizer o seguinte, ó, destaque no texto outras palavras com encontros vocálicos, separe-as em sílabas e classifique-as no quadro abaixo adequadamente. Então você teria que, olha só, ir lá no texto. Qual seria o texto, professora? O da página 66, que tem lá, né, a tela de um tablet com algumas informações. Então você vai lá nesse texto e pega, né, palavras com encontros vocálicos. E você precisa colocar cada palavra no lugar certo, né? As palavras que são hiato, ditongo e tritongo. Vou ditar as palavras, tá? Olha as palavras de hiato que você deve colocar. Hiato: crianças, miopia, dia, realizar, ambientes, diariamente. Ok? Essas são as palavras que tem lá no texto e são classificadas como hiato. E agora, palavras classificadas como ditongo. Vamos lá, olha só as palavras. Ou, visão, principais, ardência, ao, demais, brasileiros, distúrbio, visão, não e vermelhidão. Essas são palavras lá do texto que nós classificamos como ditongo, ok? Então, ó, ditongo já vimos, agora tritongo. Tritongo não vai haver palavra, né, com essa classificação, então ela vai ficar em branco. Tudo bem? Então agora a gente vai para a questão 2, que vai dizer o seguinte: analise as palavras a seguir e pinte de verde os hiatos, de vermelho os ditongos e de azul os tritongos, tá? Então vamos lá. De vermelho, ó, que são no caso os ditongos. Quem seriam os ditongos? Relógio, deixou, história, coração, primeiro, pneu, travesseiro e beijo. São os ditongos, tá? Vamos para os hiatos. Quem são os hiatos aí? Maestro, baú, teatro, ciúme, cafeína, oceano e saída. São as que a gente vai pintar de verde, né? Que vocês pintaram de verde, classificadas como hiato. E por último aí os tritongos. Quem são? Uruguai, saguão, Paraguai, enxaguei e averiguei. Esses aí são os tritongos. Ok, quarto ano? Bom, na página 69 já é uma questão pessoal, né? Que você deve realizar aí sozinho. Que vai dizer o seguinte: de olho no local é o ícone, e ele diz: o texto Fique Atento chamou a nossa atenção para os cuidados que as crianças devem ter com o uso das telas de computadores, tablets e celulares. Seu trabalho será fazer um levantamento a respeito do uso desses equipamentos em sua sala de aula ou escola. A exemplo do que fizeram na sessão com a lupa na mão, você irá registrar na tabela abaixo o número ou a quantidade de crianças que ficam mais de 1 hora em frente às telas de equipamentos eletrônicos. Depois, né, que você fizer a pesquisa, escreva um parágrafo dando sugestões do que pode ser feito para evitar a exposição prolongada às telas. Bom, ele te pede aí para você fazer com os seus colegas de sala, não é isso? Então, ó,
você vai fazer o seguinte, você vai realizar essa atividade, porém, com os seus amigos conversando pelo WhatsApp, tá certo? Professora, tem que ser necessariamente só os meus colegas de sala? Não, com seus amigos afim, tá? Ah, pode ser seus primos, tá? Tem um sobrinho, faz com ele, tá? Não precisa apenas ser com os colegas de sala, vai que você não tenha todos os contatos dele. Então, pega aí os números dos seus amigos, começa a conversar e faz essa pesquisa. Tudo certo? Então, ó, a gente finaliza aqui essa aula de correção da atividade, tá? Espero que vocês tenham feito. E também, se vocês perceberam, nós finalizamos o livro 1 de português. E aí vocês têm uma atividade extra. Qual é? Vocês receberam, vocês estão aí com a ficha de atividade, não é isso? Então, vocês vão realizar as fichas de atividade, ó, de português, tá? Realizem, né? Respondam e depois eu vou pedir para corrigir elas, tudo bem? Então, até o próximo vídeo, quarto ano.